Bom, então vamos lá. Hoje, dia 22 de março de 2023, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Vamos para a correção da atividade 2. Vou compartilhar a atividade 2 para a gente entender o que é que está sendo necessário, para que a gente possa também fazer como na atividade 1, elaborar uma proposta onde as mesmas informações possam ser armazenadas de uma forma mais eficiente, que ocupe menos espaço. Então, vamos lá. O exemplo da atividade 2 é... Bom, nós temos aqui um total de 1.488 caracteres. Bom, então Ana Júlia da Conceição nasceu na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Caleb Castro nasceu na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Ou seja, nós temos aqui pessoas que nasceram em algumas cidades, e essas cidades ficam localizadas em alguns estados. Bom, nesse cenário aqui, eu vou fazer igual eu fiz na correção do outro exercício, eu vou copiar isso aqui para o Notepad++. Deixa eu copiar isso aqui para Notepad++. Pronto. Nesse cenário aqui, não faria sentido ter a pessoa repetida mais de uma vez, correto? Porque, por exemplo, a Ana Júlia Ferreira nasceu na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. A mesma Ana Júlia Ferreira não pode ter nascido em um lugar diferente. Então, uma coisa que a gente já observa aqui é que as pessoas que estão relacionadas aqui nesse texto, elas não se repetem. Aqui, ó, tem 4 Ana, mas é Ana Júlia da Conceição, Ana Júlia Ferreira, Ana Sofia Gomes, Ana Luísa Dias. Então, isso é um bom sinal. Isso é um sinal que dentro desses dados que estão colocados aqui, existe uma certa coerência. Lembra quando eu expliquei para vocês aqueles 2 capítulos, o capítulo 1 do Navat e o capítulo 1 do Date, que nós vimos o conceito de banco de dados, que é uma coleção lógica e coerente de dados? Então, dentro desse texto que está posto aqui, ó, é lógico que a pessoa apareça uma única vez, porque ninguém nasce em 2 cidades diferentes. Quando você nasce em um lugar. Você só nasce uma vez, até onde eu saiba. Tem gente que às vezes sofre um acidente muito grave e fala que nasceu de novo, mas eu acho que não é o caso aqui do exercício, tá? Então, é importante a gente avaliar essas questões também de lógica e coerência dos dados que serão manipulados pelo sistema. Cabe a nós também, projetistas de software, a gente falou ontem que a gente tem, na aula passada, né? Foi ontem, nós falamos que, às vezes, a gente tem que projetar sistemas para controlar coisas que a gente não faz a menor ideia de como funciona. E, diante desse cenário, a gente precisa ser muito questionador para entender se aqueles processos que controlam aquela empresa fazem efetivamente sentido, se eles podem ser eventualmente melhorados também. Tá? Então, a gente tem que ter sempre em mente que faz parte da nossa atividade também questionar. Às vezes o dono lá da oficina que conserta a turbina de avião te explica como é que é um determinado processo, e se você eventualmente tiver sugestões para fazer, para melhorar ainda mais o processo, isso faz parte da nossa tarefa também. Bom, então, o que repete aqui? As pessoas, a princípio, não vão repetir. Mas cidades podem repetir. Ó, tem Manaus apareceu 3 vezes, Curitiba 3 vezes, Recife 2 vezes, Porto Alegre 3 vezes, Maceió 3 vezes, Campo Grande 2 vezes. Então, cidades repetem. Consequentemente, estados também. Certo? Então, nós
basicamente estamos identificando 3 coisas distintas aqui, pessoas, cidades e estados, e é dentro dessa lógica que nós vamos criar as tabelas para a nossa proposta. Então, eu vou trabalhar com pessoas, mesmo as pessoas, nesse cenário, mesmo que não haja repetição das pessoas, eu vou trabalhar com esse conceito aqui da tabela de pessoas, fazer igual nós fizemos aqui dentro daquela mesma lógica. Vamos dar uma centralizada nesse pessoas. Nós vamos dar também um código ou um identificador para a pessoa, depois o nome dela. Deixa eu fazer aquele procedimento aqui para não mostrar mais as linhas de grade. E a gente faz aqui coloca esse tipo de linha aqui para a gente visualizar melhor os nossos dados. O ID pode ser menor. Bom, então vamos começar a copiar. Ana Júlia. Bom, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou fazer as 3 tabelas, porque quando eu for copiar, eu já vou copiando para dentro das respectivas tabelas. Aí nós vamos ter uma outra tabela, que é a tabela de cidades, e depois a tabela de estados. Então, cidades eu também vou fazer dentro da mesma lógica, e estados também dentro da mesma lógica. No caso, cidades e estados, vamos centralizar esse negócio aqui. Cidades também vai ter um identificador e um nome, estado também vai ter... Bom, no caso de estados, eu posso usar como identificador a sigla. Eu tenho o nome de estado. Esse identificador que nós estamos criando aqui, já está virando hábito, né? Na nossa segunda atividade, nós já estamos fazendo o mesmo procedimento de criar um identificador. Vocês vão perceber que, desde o surgimento da computação, já tinha algo similar antes, mas com o surgimento da computação, essa necessidade de identificação ficou mais forte. Ninguém, nas empresas, ninguém é lembrado pelo nome. Se você chega no seu banco para ser atendido por um funcionário do banco, ele quer saber ou o número da sua conta, ou o número do seu CPF. É sempre um identificador, um código que vai fazer com que ele ache você de forma exclusiva. Um guarda de trânsito para você de carro, ele vai olhar a placa, vai pedir seus documentos, né? Então, percebam que no nosso dia a dia sempre há algum tipo de código identificador para identificar alguém ou alguma coisa. Bom, então, diante disso aqui, deixa eu tentar dar uma reorganizada nesse layout aqui para a gente tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou colocar isso aqui assim, aí eu acho que eu consigo fazer assim, quer ver? Eu acho que eu posso pegar esse aqui também. Pode ter que ser agora, estou no meio da gravação, de correção. 20 minutinhos. 20 minutinhos. Tá. Se alguém quiser ir lá no Edson corrigir o problema do e-mail, pode ir lá, pessoal. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar assim que eu acho que eu consigo tirar daqui e mover para cima. Então, Ana Júlia da Conceição, eu já vou dando um Ctrl X aqui. Vou colocar ela aqui na cidade de Manaus. A cidade de Manaus fica no estado do Amazonas. Ctrl X, colo aqui. Amazonas, a sigla de Amazonas é AM. Ah, tem um detalhe que eu esqueci. Eu vou colocar como identificador um número. Cidade 1. Esse aqui, vamos centralizar esse negócio. Eu esqueci de um detalhe importantíssimo aqui, ó. A pergunta é, como que eu faço para saber que Manaus está no estado do Amazonas? Certo? Do jeito que eu fiz aqui, ó, eu não consigo. Eu tenho cidades, Manaus, estados, Amazonas, sigla AM. Como é que eu sei que um está relacionado ao outro? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar para a tabela de cidades
Uma outra coluna que vai identificar qual que é o estado ao qual pertence aquela cidade. Então, aqui nas cidades, eu vou falar que Manaus pertence ao estado cuja sigla é AM. Agora sim, eu tenho relação. Opa, piorou. Como é que eu sei que Ana Júlia nasceu em Manaus? Vou ter que fazer o mesmo processo. Então, eu vou ter que inserir aqui numa coluna à esquerda. E para as pessoas, eu vou ter que criar aqui também uma outra coluna que eu vou chamar de nasceu. E esse nasceu aqui das pessoas vai ter o código da cidade onde a pessoa nasceu. Agora sim. Agora eu consigo reproduzir o que está escrito lá no texto. Ó, eu consigo falar que a Ana Júlia Conceição nasceu na cidade de código 1, identificador 1. A cidade de código 1, que é Manaus, fica no estado AM. O estado AM é Amazonas. Então, eu consigo, agora sim, eu consigo reproduzir todo o texto que nós temos aqui embaixo. Então, isso aqui eu posso apagar. Próximo. Caleb Castro nasceu na cidade de Curitiba, fica no Paraná. Então, como é que eu vou fazer esse vínculo? O Caleb vai ser a pessoa de código 2, vai ter nascido na cidade 2, que é Curitiba. Curitiba fica no Paraná, PR. Vamos para o próximo. Marcelo da Mota nasceu na cidade de Recife. Recife fica no estado de Pernambuco. Por enquanto não teve nenhuma repetição, mas daqui um pouquinho vai começar a acontecer as repetições de cidade, né? Por enquanto está tudo na sequência. Pernambuco é? É isso? Deu branco aqui agora. Pernambuco é PE mesmo? Nossa, acho que eu matei umas aulas de... É, né? Deu dúvida. Diogo Dias nasceu na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre fica aqui. Porto Alegre é no estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul vai ser RS. Porto Alegre fica no Rio Grande do Sul. Porto Alegre vai ser 4 e o Diogo vai ser 4, que nasceu na cidade 4. Vamos para frente. O próximo é Maria Vitória Duarte. Maria Vitória Duarte, que nasceu na cidade de Maceió. Maceió também ainda não foi cadastrada, então vamos cadastrar Maceió. No estado de Alagoas, Alagoas, a L, Maceió vai ser 5 e a Maria Vitória também vai ser 5, com o seu nasceu na cidade de 5. Pronto, esse também acabou. Renan Lima. Renan Lima nasceu na cidade de Campo Grande. Campo Grande também ainda não está cadastrada. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, MS. MS. Mato Grosso do Sul, 6. Renan, 6. Cidade, 6. Deixa eu dar uma centro. Colocar umas bordinhas aqui. Aqui também. Pronto, vamos continuar. Então, depois do Renan Lima, agora é o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves nasceu na cidade de Teresina, Piauí. Então, Piauí é Pi. 7. Pronto. O próximo é Cauã Aragão.
Cauã Aragão, que nasceu na cidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo. São Paulo é SP, Ribeirão Preto está ligado a SP, Ribeirão Preto é 8, Cauã é 8, ligado na cidade de 8. Pronto. Próximo, Maria Alice Teixeira. Maria Alice Teixeira nasceu na cidade de Uberaba, Minas Gerais. MG 999. Então, a Maria Alice Teixeira também já está cadastrada. Próximo, Cauê Araújo. Então, Cauê Araújo nasceu na cidade de Cuiabá. Cuiabá já foi? Não, né? Agora a gente tem que começar a prestar atenção, porque se a cidade já estiver cadastrada, a gente não tem que cadastrar ela novamente. Nasceu no Mato Grosso. Mato Grosso já tem? Não, só Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso, MT 10. Então, vai começar a repetir agora? Iago Teixeira vai ser a pessoa 11. Iago Teixeira nasceu na cidade de Maceió. Maceió já está cadastrado? Já é cidade 5. Então é só botar o 5 aqui, ó. Pronto. Se Maceió está cadastrado, automaticamente ele já está relacionado ao seu estado, né? Então isso aqui já foi. Ana Júlia Ferreira nasceu na cidade de Manaus. Manaus já está cadastrado. Manaus é a cidade de código 1, então aqui Ana Júlia nasceu na cidade 1. Ana Júlia é a pessoa número 12. Então esse aqui já foi. Elisa Martins nasceu na cidade de Curitiba. Curitiba também já está cadastrada. Curitiba é a cidade de código 2. Então, Elisa nasceu na cidade de código 2. A Elisa é a pessoa de código 13. O próximo. O próximo é o Bruno Alves. Bruno Alves é a pessoa de código 14. Bruno Alves nasceu na cidade de Campo Grande. Campo Grande já está cadastrado? Sim. Campo Grande é código 6. Então, esse aqui também já foi. Ana Sofia Gomes. Ana Sofia Gomes, a pessoa de código 15, nasceu na cidade de Teresina. Teresina já está código 7. Então, código 7, a Ana Sofia. Deixa eu colocar mais algumas linhas aqui. Então, já foi. Samuel Cardoso, pessoa de código 16. Samuel Cardoso nasceu em Recife. Recife é a cidade de código 3. Código 3. Então, Recife aqui já foi. Danilo Silveira, pessoa de código 17. Nasceu na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é a cidade de código 4. Então, já foi. Código 4. Está resolvido aqui também mais esse caso. Brenda Oliveira, pessoa de código número 18, nasceu na cidade de Maceió. Maceió também já está cadastrado, é código 5, Maceió. Então, Maceió nasceu no código 5. Já foi essa aqui também. Luíde Duarte, pessoa de código 19, nasceu em Manaus. Manaus é cidade de código 1. Então, código 1 para Manaus. Já foi também mais esse. Penúltimo, Ana Luísa Dias, a pessoa de código 20, nasceu na cidade de Curitiba. Curitiba é a cidade de código 2. Então, código 2 para Curitiba. E a última pessoa, Noah Rodrigues, nasceu na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é a cidade de código 4. Então, vamos colocar aqui o código 4. Noah é a pessoa de código 21. Vamos botar aqui uns
bonitinho, para ficar bonitinho. Então, fechou. Já transcrevemos todo o texto para estava colocado na atividade. Agora a gente pode dar uma olhada aqui. Esse é o resultado da nossa proposta. Então, olhando lá, nós achamos mais interessante separar em 3 tabelas, porque nós identificamos que existiam lá pessoas, cidades e estados. E aí eu já vou fazer alguns comentários adicionais aqui de conceitos que a gente vai começar, a gente vai estudar mais para frente. Tem um conceito lá no livro que é a cardinalidade. O que é cardinalidade? O autor chama cada elemento desse que a gente colocou aqui, ó, cada pessoa, cada cidade, cada estado, ele chama isso de entidade. E pessoas seria um conjunto de entidades. Então, os autores nos livros chamam isso aqui de conjunto de entidades, conjunto de entidades, conjunto de entidades. E ele fala no livro que existe um relacionamento entre os conjuntos de entidades, que é muito simples de você entender. Esse relacionamento, ele vai ser de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade definida para o projeto. Por exemplo, qual é a relação que existe entre pessoas e cidades nesse nosso exercício? A relação é que uma pessoa nasceu em uma cidade. Mas a gente sempre olha a cardinalidade nos 2 sentidos. Então, nós temos assim, uma pessoa nasceu em uma cidade. Em uma cidade nasceram várias pessoas. Então, a cardinalidade que nós temos aqui é de uma pessoa para muitas cidades e uma cidade para muitas pessoas. Então, essa é a lógica da cardinalidade. O mesmo acontece de cidades para estados. Existe um relacionamento entre esses conjuntos de entidades. No livro, quando o autor fala de conjunto de entidades, a representação é diferente. Aqui nós já estamos lidando diretamente com tabelas. E no projeto de banco de dados, eventualmente, uma das estratégias é você fazer primeiro o diagrama entidade-relacionamento, que é um diagrama... Eu posso até mostrar aqui para vocês, ó. Chama DER. DER, um banco de dados. Deixa eu mostrar para vocês. Só a título de curiosidade. Esse aqui é um diagrama entidade-relacionamento, ó. Deixa eu pegar um mais bonitinho aqui, que esses aqui estão muito feios. Vou pegar um maiorzinho também. Vou pegar esse aqui, vai. Abrir a imagem de uma nova guia. Nossa, mas está muito ruim essa imagem. Espera que eu vou pegar o melhor. Muito ruim. Só tem imagem ruim aqui. Misericórdia. Acho que essa aqui está melhor. Essa está melhor. Então aqui, olha só. Aqui parece que inclusive está sendo utilizado um software chamado BR Modelo para fazer esse diagrama. Ó. Então, isso aqui é um diagrama de entidade de relacionamento, onde a gente não vê os dados, a gente vê só os conjuntos de entidades. Então, aqui, ó, eu tenho um conjunto de entidades veículo e tem os atributos, marca, modelo, cor, placa e código do carro. Então, se a gente fosse representar o conjunto de entidades para esse cara que a gente está fazendo aqui, ó, eu teria um conjunto de entidades, pessoas com os atributos, código, nome bom, o nasceu nem precisa, porque ele vai ser gerado depois. Um conjunto de entidades, cidades, também com código, nome, e um conjunto de entidades chamado estados com os atributos sigla e nome. E aí eu teria esses relacionamentos aqui, ó, por exemplo, entre lavagem e cliente, tem esse relacionamento FAS. E aqui tem a cardinalidade, ó. Um cliente faz várias lavagens, uma lavagem é feita só por um cliente. Então, nesse projeto aqui, nesse diagrama de entidade de relacionamento, foi colocado dessa forma, dizendo que um cliente faz várias lavagens, mas uma lavagem é feita só por um cliente. Aqui no cliente está 1,1, aqui na lavagem está 1,n. Então, essa é uma das formas que a gente tem de representar.
Normalmente, quando você vai estudar aqueles livros lá, você aprende nesse processo. Você aprende a fazer um diagrama entidade de relacionamento. Depois do diagrama entidade de relacionamento, você aprende a fazer um modelo físico de dados. O modelo físico de dados é o que vai gerar as tabelas, que é o que a gente está vendo aqui. Por que eu não faço desse jeito? Porque eu teria que ficar aqui quase que 2 meses falando um monte de conceito, um monte de teoria. Chato para um caramba. E eu prefiro fazer o processo contrário. Eu te mostro um negócio na prática, como é que a gente organiza e como é que a gente faz, e a gente depois vai subindo alguns degraus. Então, depois que você entender como é que os dados ficam lá armazenados no banco de dados de uma forma mais eficiente, eu vou pegar essas planilhinhas que a gente está fazendo e vou mostrar para vocês no software como é que eu escrevo esse projeto que a gente já vislumbrou aqui. Fazer o processo contrário. Eu prefiro te mostrar como é que esse troço fica dentro do banco de dados, como é que a gente já organiza isso dentro do banco de dados da melhor forma, e aí depois que você enxerga isso e entende o processo, a gente vai para o software que faz projeto. Eu acho dessa forma mais interessante. Eu cansei, durante 15, 20 anos, eu ia ensinar a fazer projeto de banco de dados usando as teorias dos livros e blá, blá, era muito blá, 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 muita teoria, muito conceito, ninguém aprendia nada, até um dia que eu falei, esse treino não está dando certo, vamos mudar esse troço, e eu achei que assim, pelo menos nos últimos anos, essa forma de abordar esse assunto aqui tem se mostrado muito mais simples e mais fácil de entender. Então, eu tenho adotado esse mecanismo desde então. Depois que vocês tiverem mais craques em fazer isso aqui, aí eu vou mostrar para vocês um software que a gente vai usar para fazer esses projetos. Isso aqui ainda vai mudar muito também, porque olha só, hoje eu estou te dando um negócio mastigadinho aqui, ó. Eu estou te dando tudo prontinho. Já estou te falando que a Ana Júlia da Conceição nasceu em Manaus, no Amazonas. Já estou te dando os dados mastigadinhos, como eles precisam estar relacionados. Na prática, não é assim que acontece. Daqui um pouquinho eu vou começar a te dar alguns problemas mais... Eu não vou te dar um negócio mastigado. Eu vou te falar assim, ó, eu tenho uma frota de motoboy com 270 motos, 370 motoboy que dirige essas motos, e esses caras fazem entrega para mim e eu preciso controlar esse sistema. E aí? Aí você vai ter que não só pegar os... Porque aqui você já sabe como é que os dados, quais dados existem e como é que eles estão associados. Daqui um pouquinho, daqui mais um mês e meio, ou sei lá quanto tempo, né? Vai depender de como for o rendimento de vocês, eu vou dar o problema. E aí vocês vão ver que a parte fica mais interessante ainda, porque se vocês começarem a tentar resolver os problemas, cada um tenta resolver, depois começa a comparar com os colegas, você vai ver que cada um pensou um troço diferente. Um lembrou do detalhe, que o outro não lembrou. Tá? Então, isso mostra que realmente essa parte ela é bastante complexa, porque às vezes você dá um problema pequeno para 10 pessoas e cada uma pensa numa solução diferente. Tem alguma errada e uma certa? Não. Tem uma que é muito boa e tem uma que é menos boa. Tem uma que pensa em alguns detalhes e outras, aqueles detalhes não foram lembrados, né? Então, a gente vai primeiro seguir nessa etapa aqui, onde eu dou esse monte de informação e vocês só reorganizam, e na evolução das atividades, eu vou começar a dar o problema com algumas informações e você que vai ter que tentar entender aquele problema e criar as opções que você acha melhor para organizar esses dados. Bom, então vamos lá. Eu vou copiar esse negócio aqui de novo, vou colar lá no editor de texto para ver qual foi o final da brincadeira, né? Aqui na atividade fala que são 1.488 caracteres, e agora que a gente fez toda essa reorganização, lembrando, importantíssimo, fizemos a reorganização e após essa reorganização, nós conseguimos ter todas essas mesmas informações aqui, ó. Maria Alice Teixeira, vamos olhar lá? Maria Alice Teixeira nasceu na cidade de código 9, que é Uberaba, MG, que fica, MG significa Minas Gerais. O Danilo Silveira nasceu na cidade de código 4, que é Porto Alegre, que fica no estado RS, e RS é Rio Grande do Sul. Então, percebam que na minha proposta, eu atendi todos os requisitos e critérios da atividade que foi proposta aqui. Certo? Então, vamos ver quanto é que deu esse negócio aqui, para ver
Deixa eu tentar tirar um pouco desses espaços repetidos. Substituir todos. Tirar 2 espaços por um espaço. Substituir todos. Bom, aqui caiu para 857. Então, nós saímos mais uma vez de 1.488 para 800 e alguma coisa. 857. Tá? Lembrando mais uma vez, conceitos que nós discutimos na correção da atividade 1. Essa economia é uma economia em escala. Nós lidamos aqui com 21 pessoas. Se eu fosse cadastrar a população brasileira, se eu estivesse fazendo software para o censo do IBGE lá, que o pessoal vai nas casas e pesquisa, eu teria aqui, então, 30 milhões de brasileiros em, acho que 5 mil e uns quebrados de município em 26, 27 estados. O Distrito Federal entra com ele, dá 27 ou é 26 mais ele? Ou 26 com ele? Nossa, nós vamos ter que voltar todo mundo para a aula de geografia. 26 mais o DF. Ó, ele falou, eu gostei, ele falou com convicção, eu acreditei no que ele falou. Então, 26 mais o DF. Então, beleza. Certo? Lembrando sempre que estamos tratando com uma amostra pequena de um problema, mas o método que a gente aplica aqui vai sofrer um reflexo em escala. Consequentemente, isso vai gerar essa economia que a gente teve aqui de 1.400 para 800 e pouco, numa escala de 230 milhões de pessoas, que vão ficar em apenas 5 mil e poucas cidades, porque as opções que a gente tem no Brasil, a gente teria uma economia muito maior. Certo? Dúvidas e perguntas? Nenhuma? Bom, hein? Bom, eu vou disponibilizar agora para vocês, então, a atividade 3, tá? Já vou colocar lá no site, assim que eu tiver com ela disponível, eu aviso.